Ele era um verdadeiro discipulador. Não sei você, se você já discipulou alguém, se você é um discipulador, se você já foi discipulado. Mas é gratificante, né? Quando a gente vê alguém que, através de nós, meros pecadores, né? Teve uma vida com Deus, seguiu um caminho, né? Filhos na fé, que a gente fala, né, Maria? Quantos filhos na fé? Esses dias eu encontrei uma pessoa, ela falou assim, a Maria e o Roberto, que lá são meus pais na fé. Eu falei, eita, glória. Então, não sei se você já teve essa oportunidade. Pedro é o nosso grande líder na fé. É um cara que deixou um legado enorme. Então eu gostaria, se você trouxe a sua Bíblia, vamos ler o texto de Marcos, capítulo 1, né? Marcos, capítulo 1, versículo 14 a 18. Ele vai nos falar um pouco essa história de discipulado que começou primeiramente com Jesus e espalhou para os 12. Então, Marcos, capítulo 1, versículo 14 ao 18, ele vai dizer assim: depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, proclamando o evangelho de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Enquanto andavam às margens do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, lançando rede ao mar, pois eram pescadores. Então Jesus lhe disse: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. E no mesmo instante eles deixaram as redes e seguiram Jesus. Eu não sei como foi a sua conversão com Cristo, ou o seu encontro com Jesus um dia. Mas olhando essa história, parece que foi tão simples, né? Ei, sigam-me, farei de vocês pescadores de homem. E foram. Você fica pensando que foi assim, tão simples. Só que Jesus, se você ler o começo do capítulo 1, Jesus já estava fazendo grandes coisas naquele lugar. Ele já estava jejuando os 40 dias e 40 noites. As pessoas já o conheciam. Então, quando Simão e o seu irmão André viram Jesus, eles já sabiam de quem se tratava. Provavelmente eles falaram: olha, é esse o Messias, não é? Quem a gente tanto está esperando. Então, vamos segui-lo. E eles foram seguindo Jesus. Eu adoro como Jesus sempre parece encontrar as pessoas onde elas estão e falar com elas em uma maneira que elas conseguem entender. Jesus, ele inicia seu ministério não no centro religioso, que era Jerusalém, mas ele vai para a periferia, na Galiléia, mostrando que o evangelho é para todos, especialmente para os simples. Ele não está... Eu sempre falo, se você for um dia na igreja do São Conrado, nos visitar, ou quem já conhece a igreja, sabem que na frente da igreja tem o quê? Um bar. Maravilhoso. Um lugar chique, né? Cheiroso, boas bebidas. Eu aconselho você, o dia que você, né, quiser convidar o pastor para tomar uma coca gelada, lá é o lugar para a gente bater um papo. Lá tem a nossa querida, como que é o nome dela mesmo? Dona Iraci. A gente ora muito para aquela mulher. Muito. Ela bebe e fuma o dia inteiro. E se você vê ela, você já fala: meu Deus, essa mulher, já não está mais bem. Mas enfim, eu sempre falo para os irmãos, se Jesus estivesse aqui agora, e não se ofenda com isso que eu vou falar para vocês, ou com esse comentário que eu vou fazer. Mas se Jesus estivesse aqui agora, aonde que ele estaria? Na igreja do São Conrado ou no bar da Iraci? Por quê? E foi isso que ofendeu os crentes naquela época, os mestres da lei. Porque Jesus, ele foi para onde? Periferia, Galiléia, São Conrado. Mas Jesus não vai lá pro bosque dos ipês. Não, como é que é o nome do bairro chique lá? Estados. Jardim dos Estados. Né? Não. Ele foi para Galiléia, no mar, na beira do mar, aonde tinha o quê? Pescadores. A ralé da sociedade. A ralé porque ele veio
para todos. Não que ele não iria na igreja, ele iria na igreja de São Conrado, eu tenho certeza. Mas ele sabe que na igreja de São Conrado não tem tanto doente quanto no bar da Iraci. Porque ele veio para os doentes. E certeza que ele sentaria numa mesa daquela, tomaria uma coca gelada e ali ele pregaria a palavra de Deus, o reino de Deus. Então, as pessoas se constrangeram. E esses 2 pescadores não frequentavam a escola, então não necessariamente entenderiam a linguagem culta. Eles não iam ao templo com frequência, então não conheceriam as expressões usadas pelos líderes religiosos. A linguagem dessas pessoas era simples. Então, Jesus, quando ele chega e se aproxima, ele fala, então, larga essas redes, pare de pescar peixe e venha pescar homens comigo. Isso me diz que, independente da sua carreira, formação ou nível de conhecimento, Jesus está chamando para segui-lo. Todos nós. Tanto o rico, o pobre, a igreja de São Conrado, o bar da Iraci, todos nós, Jesus está convidando para que nós o sigamos. Sigam-me. E eu farei de vocês pescadores de homens. Esses dias eu convidei um professor de Muay Thai. E ele vai começar, a gente começou o projeto lá no São Conrado de Muay Thai com os meninos. E eu falei para ele, cara, venha conhecer os meninos. E ele foi numa sexta-feira à noite que nós fazemos adolescentes lá na igreja. E os nossos adolescentes é o seguinte, a gente chega, dá uma palavra, um louvorzinho para eles, curto, mas específico, direto, tiramos todas as cadeiras, montamos a mesa de ping-pong, uma televisão, um telão para jogar videogame, Uno, e a igreja vira um lugar maravilhoso, onde as crianças brincam, se divertem, jogam bola lá fora, batemos um papo, conhecemos da vida deles. Esse professor, quando ele chegou nesse dia, ele olhou e falou, pastor, você deixa esses guris fazer tudo isso aqui dentro da igreja? Mas eles vão destruir a igreja. E realmente, um chutou uma bola lá e quebrou o ventilador, tive que comprar uma hélice nova, quebraram uma cadeira preta nova que a gente comprou. E eu olhei para o professor e falei assim para ele, cara, se esse templo, se esse lugar não servir para recolher esses meninos e nós de alguma maneira oferecermos algo diferente, fecha as portas. Se for só para ter culto, isso aqui, pode fechar as portas, não tem sentido. O lugar onde a gente congrega, ele tem que servir de evangelismo para a vida das pessoas. As pessoas têm que se sentir bem, chegar naquele lugar e falar, puxa, como é legal servir aqui, como é legal estar aqui. Que lugar, se essa igreja não servir para a gente fazer um acampa dentro, se o pastor chega e fala, não, na nossa igreja do centro, não, 30 adolescentes do São Conrado, não, vai destruir a minha igreja, pode cancelar. Não tem sentido. Não tem sentido. Tem que ser evangelístico esse lugar. Tem que receber os pobres, os humildes, os bem de vida, os ricos. Todos. Jesus, ele não fazia essa diferença. Então, o primeiro ponto é lançar as nossas redes. Te lembra o quê? Vou lançar a minha rede. Essa música a gente cantou muito, né, Paty? Lançar as nossas redes. Assim como um pescador lança sua rede na água, Jesus estava pedindo que eles lançassem a mensagem do evangelho às pessoas e tentassem conquistar seus corações. A pesca, ela é imprevisível, não há garantia de recompensa, requer paciência e disposição para correr o risco. Jesus olha para eles e fala assim, ei, chega de pegar peixe, chega de lançar essa rede só pegar peixe. Vamos fazer algo a mais, vamos fazer diferente, vamos lançar essa rede e pegar pessoas, homens, ganhar pessoas. Não tem sentido só viver com o peixe, não tem sentido, vamos ganhar pessoas. E é legal que Jesus faz esse paralelo da pesca com a pessoa, com o ser humano, né? A pesca, ela é algo imprevisível. Nós que somos pescadores, né, Robson, sabemos que nós vamos... o pescador é o Rodrigo, o José de Jesus, o José pesca, hein?
José pesca. É imprevisível. Nós vamos pescar e o quê? Não sabemos se vamos pegar peixe. Foi o que aconteceu com a gente. Pegamos uma meia dúzia, mas não era o que a gente queria. É imprevisível. Não há uma garantia de recompensa. Todo mundo queria pegar um dourado. Mas o máximo que veio foi uma piranhazinha pequenininha que a gente se achou o pescador com ela. Cada um queria tirar uma foto. É algo imprevisível. Você não tem certeza da recompensa. Ela requer paciência e disposição para correr o risco de pegar algo. Então você tem que ter paciência para ir na beira do rio, jogar um anzol, ficar lá sentado. Aí que a mulherada fica brava com a gente. Que graça tem ficar na beira do rio. É muito engraçado, é gostoso. Para você não tem graça, para a gente tem. E aquela expectativa. Então, Jesus está dizendo, se pescar tem todo esse conceito, toda essa ganhar pessoas para Cristo também. Não é tão bom quando você convida alguém que de repente, você até colocou o nome aqui, ó. Eu queria que a minha família viesse. Um dia a tua família veio. Você falou, eu fiquei o ano inteiro, pastor, jogando anzol, e puxava a vara e eles não vinham. Foi difícil, é como pescar, é imprevisível, mas de repente a sua família veio. Aquela pessoa que estava falando de Jesus veio, você conseguiu alcançar aquele perdido. É uma recompensa, é que nem pescar, é tão gratificante quando você sente o anzol ali correndo e você, meu Deus, que maravilha. É a mesma coisa quando você vê um não crente na igreja, nossa, ele veio. Teve pessoas que não viam há anos a nossa igreja, e semana passada eles estavam aqui, e eu olhei e falei, cara, que gostoso te ver de novo. Jesus está dizendo isso, parem de focar nas coisas materiais, no bem, só na comida, vamos focar nas pessoas. Gaste um pouco da sua energia com pessoas, isso é discipulado. Gálatas 6:9, ele vai dizer, incentiva a não desistir de fazer o bem, pois no tempo certo você colherá. Então não para de fazer o bem. Não desista da pessoa, não desista de alguém, não pare de orar. Sabe por quê? Porque no tempo certo você vai colher. No tempo certo vai dar certo, amém? Às vezes a gente se frustra. Eu desisti já, pastor. Aquilo lá não tem mais salvação. Os peixes, eles não pulam dentro do barco. Os pescadores precisam procurá-los e arriscar-se e capturá-los e lançando suas redes na água. A gente foi pescar o ano passado lá, o rio na frente da pousada, mas não dava peixe. Vamos andar esse rio. E, meu Deus do céu, desbravamos o Pantanal inteiro lá. Andamos uns 24 mil quilômetros, até chegar num lugar lá. Pegamos peixe? Não. Rodrigo gastou todas as iscas dele, todas. Enroscou. O Edinaldo ficou tão bravo que ele nem quis sair de casa. Ficou com o Robson assando carne e no ar-condicionado. Então, os peixes, eles não vão vir, não vão pular. As pessoas, muitas vezes, não vão vir para a igreja. É disso que Jesus está falando. Não adianta você só ficar... Você tem que ir atrás das pessoas. Vamos, me sigam, eu vou mostrar para vocês como é que faz. Vamos atrás, fala de Jesus. Tem pessoas, às vezes, do seu lado que está chateada, está com o coração magoado, triste, e você não fala do amor de Jesus. Ei, Jesus te ama. Jesus tem algo para você melhor do que isso. Então, vamos jogar as nossas redes e pescar homens e mulheres que necessitam do amor de Deus. Não se preocupe com os peixes podres. Após a pesca, os pescadores esvaziam as redes e separavam os peixes, eles descartando o lixo ou os peixes mortos em decomposição. E às vezes junto na rede, junto com os peixes, vinham pedras, vinham algas, lamas e outros detritos que flutuavam no lago. E da mesma forma, às vezes você compartilha o evangelho e puxará a rede e receberá o quê? Uma resposta negativa. Quantos de nós não fomos falar de Deus para alguém? Não vem com esse papo. Ou nós vivemos isso, alguém veio falar de Deus para nós.
E hoje você está aqui, porque alguém insistiu. Porque alguém não desistiu de você, amém? Quem aqui é fruto de alguém que não desistiu de você? Eu não era nem para estar aqui. Eu era um moleque tão travesso, minhas filhas não estão aqui hoje, glória a Deus, tão travesso, que eu sentava no último banco, e lá na nossa igreja em Curitiba tinha uma senhora chamada Dona Regina. Ela era tipo, olha, vocês estão vendo a Maria lá atrás? Ela ficava igual a Maria lá atrás, orando na hora do culto. E eu ficava falando tanto lá atrás, que ela veio e colocou a mão na minha boca, para me parar de falar, mas eu não vi quem que era. E a nossa igreja tinha muitos jovens e adolescentes, e eu pensei que era um dos meninos me sacaneando. O que eu fiz? Eu cuspi na mão dela. Gente do céu, cara. Quando eu olho para trás, era a Dona Regina. Você pensa, Maria, eu fazer um adolescente fazer isso com você, você ia querer esganar ele. Ela, com todo amor, todo carinho, olhou para mim e falou: meu filho, não seja mal educado, você está na casa do pai. Meu Deus do céu. Nós vamos encontrar pessoas assim que não vale a pena insistir nela. Lembra domingo passado que eu falei do Pedro que estava aqui? Eu falei, gente, quando eu vi o Pedro aqui, eu olhava ele no São Conrado e falava, Jesus, esse menino aqui, ele é muito violento, palavrão, coitado desse piá, que futuro. Que... Quando eu vi ele aqui bonitinho, vestidinho, cabelinho penteadinho para o lado, aquilo me quebrou, eu chorei o louvor inteiro, eu olhava para ele e chorava. Sabe, o Alexandre está insistindo nesses meninos, ele está jogando na rede. Daqui a pouco, essa igreja, a igreja de São Conrado, vai estar cheia desses adolescentes. Fruto da rede do Alexandre, que está se deixando ser usado por Deus, que não tem nada a ver com ele. Mas ele está falando aqui, Senhor, eis-me aqui, ele e Alice, eis-me aqui, me ajuda, se for para jogar a rede, eu estou aqui à disposição. E isso tem que servir de motivação para mim e para você. Porque quando a gente está sentado, quando a gente está nesse lugar e não acontece algo, a gente começa a esfriar. A nossa fé começa, eu não vejo nada, eu não sinto nada. Porque você não está produzindo. Você não está produzindo. E olha aqui, e às vezes vocês ouvirão um não, e será rejeitado. E outras vezes as pessoas podem zombar de você. Você também pode encontrar um coração genuíno que deseja Jesus, mas que não está disposto a abandonar seu antigo estilo de vida de pecado. Jesus nos avisou que isso iria acontecer. Mateus capítulo 13, versículo 47, ele vai dizer, olha essas palavras que pesada. O reino dos céus é como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixe. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então, sentam-se e juntam os peixes bons em cesto, mas jogam fora os peixes ruins. Assim acontecerá no fim dessa era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, aonde haverá choro, ranger de dentes. Chega a palpitar o coração. Eu peço a Deus todo dia que eu esteja no meio dos justos. Porque os que vão no meio dos perversos vão sofrer, meus irmãos. Se você vê aquele influencer lá na internet falando, um bruxo lá, que o inferno vai ser prazeroso, ele quer ir para o inferno, porque no inferno vai ter festa, bebedeira, tudo que tem aqui vai ter no inferno. E é para lá que ele quer ir, que ele quer se divertir. Não se iluda com isso, meu irmão. O inferno vai ser isso aqui, ó. Choro e ranger de dente. E fogo. Bote fogo. Você acha Campo Grande quente? Você não sabe o que é o inferno. Nem eu, graças a Deus. Mas vai ser tenebroso, meu irmão. Vai ser assustante, vai nos assustar. Então, Jesus que está dizendo isso, não sou eu, é Mateus capítulo 13, versículo 47. Ei! Conserta a sua vida, endireita os seus caminhos, para que se de repente amanhã, hoje à noite, os anjos descerem, você vai para os justos e não para os perversos, e não arder, e não queimar no inferno, e não ranger os dentes, e não sofrer. Nós precisamos nos atentar para isso e alertar outras pessoas.
Nós precisamos alertar aquela mulher samaritana no poço. Quando Jesus vem e fala do amor dele, o que acontece no coração dela? O coração dela queima tão que ela fala: Senhor, eu preciso ir e avisar outras pessoas. Porque elas estão perdidas, elas vão morrer também, vão para o inferno. Eu preciso falar do teu amor. Se esse céu existe, eu preciso levar o quanto mais pessoas possível para esse lugar. Ponto 3, indo para o final. Reparar a rede. Então a gente aprendeu jogar a rede e trazer pessoas. Quando você traz, precisamos separar as boas e aquelas que precisam ser tratadas. Aquelas que é podre, que é sujinha, né? É o que nós temos feito no São Conrado, tratado as pessoas, as crianças, tentado colocar o amor de Cristo. Nós precisamos. E agora, por terceiro, nós vamos reparar a rede. Depois que Jesus chama Pedro e André para segui-lo, ele foi mais adiante na praia e encontrou quem? Tiago e João. Dá vontade de cantar aquela música, né? Pedro, Tiago e João no barquinho. Que não estavam lançando suas redes, mas eles estavam o quê? Consertando as redes. Simão e André, que depois se torna Pedro e André, estavam jogando rede, pegando peixe. Tiago e João estavam consertando as redes. Sentados num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E Jesus os chamou. Mateus capítulo 4, versículo 21. As redes se desgastam com o tempo. Talvez tenham se prendido em uma pedra, rasgado, ou talvez a rede tenha se rompido com o peso de tantos peixes. Independente do que aconteceu, o uso constante se desgastou. Isso, às vezes, cabe a nós. Às vezes você está cansado já, está desgastadinho, pastor, mas eu já não aguento, eu não consigo mais falar, chamar as pessoas para vir para a igreja, pastor, eu estou desgastado, eu estou desanimado, pastor, chama eu para ir para a igreja, pastor. Mas daí, o nosso querido e digníssimo pastor Reginaldo vem com uma semana de vida vitoriosa. Vida vitoriosa. Semana profética. Aonde nós conseguimos, essa semana, o que muitos de nós fizemos? Consertamos a rede. Tivemos cura, tivemos libertação, consertamos a rede. Agora vamos jogar. Já está tudo certo, gente, você já consertou. Bora. Vamos falar do amor de Jesus, vamos chamar as pessoas. Discipulado. Nós precisamos ganhar pessoas. E muitas vezes, ao compartilhar o evangelho, você se depara com resistência. E talvez um colega de trabalho o interrompe. Talvez um familiar o ridicularize. Ou talvez você sinta que já compartilhou 1000 vezes e já está cansado. Encha-se de Jesus, fala sobre suas dores e mágoas, compartilhe com um mentor, peça a oração e conserte. E não tenha vergonha de falar o evangelho. Sabe, se você fala com o pastor, fala com o líder, a gente precisa sair do raso. Nós precisamos ir a fundo, precisamos ir além, vamos lá. Jesus conta com a gente. Ele não está contando com os anjos que estão lá no céu, com quem está ali fora, ele está contando com a gente que está aqui. Pessoas estão morrendo aí sem Jesus, sem salvação. Às vezes, infelizmente, vocês não têm essa oportunidade, mas nós aqui, alguns que estão aqui, que já trabalharam, que trabalham de Uber e saem na madrugada para trabalhar, gente do céu. Essa semana, essa 14 de julho, né? Vai ser o antro da perdição. Só gente daquele jeito. E eu sei que tem igrejas que vão estar lá evangelizando, mas nós podemos estar orando aqui também, intercedendo para aquelas vidas. Tem pessoas ali que vão perder suas vidas, infelizmente. E nós não estamos lançando a rede, nós não estamos falando. Quem está entendendo, amém?
Quem não está, fala misericórdia. Eu te mando o slide depois. Último ponto, quarto. Lançar novamente. Esse eu gosto. Né, Vanderlei Adalberto? Aqui é um momento crucial que muitos de nós nos deixamos ser levados. Abra sua Bíblia lá, nós precisamos ler. João, capítulo 21. Todos nós, em algum momento na caminhada cristã, eu não vou dizer todos, porque eu não sou um dos todos também. Mas alguns de nós na caminhada com Cristo passamos por esse momento, infelizmente. João 21, capítulo 1 ao 4. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão, Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael de Caná de Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão, Pedro, disse: vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. E ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Você consegue entender? Bagunçou mais tua cabeça? Mateus capítulo 1, quando a gente começou, a gente falou sobre o quê? O que Jesus fez? Ele convidou Simão e André para quê? Pescadores de homens. Simão ali era Pedro. E logo em seguida ele encontrou Tiago e João. E vamos junto. Então ele convidou eles para serem o quê? Vamos lá, ele convidou eles para serem pescadores de homens. E o que eles faziam? Eles eram pescadores de... Mas Jesus falou para eles serem pescadores de... João, esse texto que nós lemos agora, ele é o final dos 3 anos que Jesus viveu na terra. Jesus morreu, 3 dias depois ressuscitou. No meio desses 3 dias eles desanimaram porque Jesus desapareceu. Cadê o cara? Ele falou que viria, ele falou que estaria com a gente, e agora? Estamos sozinhos. Nada, eles não tiveram uma Bíblia dessa que ensinasse eles que Jesus voltaria 3 dias depois. Então, na beira do desânimo, da tristeza, eu ia fazer uma dinâmica hoje com vocês aqui, mas daí eu falei, não vou, porque depois o Reginaldo vai brigar comigo. Mas eu ia falar que, ficar escondidinho, fala que não tem pastor hoje, só para ver o que vocês vão fazer. Eu tenho certeza que se a gente chegasse aqui, não tem nenhum pastor para falar, para estar aqui, para ter se preparado, para trazer uma palavra, o que ia acontecer? Meu Deus, que igreja bagunçada. Ia dar aquele desânimo, você ia para casa, e já ia mandar mensagem, pessoal, não foi ninguém, né? Não dá um desânimo quando você não vê o seu líder, quando você não vê o seu pastor? Não parece que está faltando algo? Eles pensaram a mesma coisa. Cadê o nosso líder? Andamos 3 anos com ele e o cara sumiu. E Pedro, como era o líder, o cabeça, e todo mundo o seguia, triste, desanimado, ele fala o quê? Adalberto e Vanderlei estavam hoje de manhã no São Conrado. João capítulo 21, versículo 3. Simão Pedro disse: vou pescar. E o que era para ele fazer? Era para ele pescar? Peixe? Não. Era para ele pescar? Homens. E logo em seguida os outros falaram: nós também vamos. Olha o peso do discipulado desse homem na vida dos outros. Cara, Jesus falou para você não voltar a pescar. Por que você é teimoso? Jesus já não falou para cada um de nós, não faça mais, não pise, não se envolva, não se meta, cuida da sua vida. E nós fazemos o quê? Cuidamos da vida dos outros. Daquele que Jesus não quer que nós façamos. Ele já falou: ei, eu já mudei a sua vida, eu já te endireitei. Pare de agir assim. Que cabeçuda você.
Pare de olhar que os bancos estão vazios. Faça a sua parte. Vem e fala do amor. Para de criticar. Porque pessoas muitas vezes olham para você, a sua atitude, e elas fazem o mesmo. Fazem o mesmo. Quem percebeu que o José errou um monte hoje na bateria? O José percebeu. Eu vou chegar no grupo lá e falar, nossa, pessoal, hoje o José errou um monte na bateria. Aí a Patrícia eu não queria falar nada como eu estava cantando, né? Mas concordo com o Leandro. O Robson já chega em seguida, pessoal, o José tem que melhorar ali, tá? Ficou pai e perdeu o ritmo, não tá dando. Uma pessoa, os outros vêm atrás e acabou o ministério do José. Então tá bom, achem alguém melhor, eu não vou mais. Façam você melhor. Nós agimos assim. Muitas vezes Jesus falou, ei, para de fazer picuinha na igreja, eu já te falei, seu cabeçudo. Pare de ficar falando. Porque você não erga seu semblante, você busque. Pedro fez isso e as pessoas o seguiram. E olha o pior. Sabe o que é o pior do pecado? O que o demônio faz com a gente? Olha aqui. Versículo 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não. Tudo bem. Será que Jesus ele voltou mais moreninho? Porque quando ele morreu, ele era o loiro do olho azul, né? Cabelo loiro. Será que quando ele voltou, eles não reconheceram ele? Eu não entendo. O que deve ter acontecido no processo? O que deve ter acontecido no processo? Como não reconhecer Jesus? Você quer que eu te explique como que isso acontece? Quando nós estamos no meio do pecado, o diabo nos segue, nós não conseguimos reconhecer e nem escutar a voz de Deus. O coração está fechado, eu não aguento mais aquela igreja, aquele pastor, e é o diabo que está lançando isso sobre a sua vida para te tirar desse lugar, onde você pode ser bênção, onde você pode ser exemplo, onde você pode ser um discípulo. Ele faz isso. Ele não deixou os discípulos reconhecer um mestre. Como que não vão reconhecer Jesus? Por mais que, esses dias eu estava num lugar, isso lá em Curitiba, eu estava num congresso, lá chegou um cara, falou, daí, Leandro, beleza? Nossa, aquele cara de 1900 e bolinha que eu conheci. Eu conhecia, não tinha como, ele foi importante na minha vida. Como não reconhecer Jesus? Sabe, muitas vezes as pessoas que não estão aqui hoje, que muitas vezes você já falou até do amor de Deus para elas, elas estão com os olhos vendados e não reconhecem Jesus. E o que elas precisam? De quem que elas precisam? Além de Jesus, olha para a pessoa que está do teu lado e fala, de você. É você. Elas precisam de você. Ah, pastor, mas eu estou... Chega de você estar, pelo amor de Deus, vamos reagir, meu irmão. Se você der uma olhadinha, olhe de rabo de zóio, assim, bem devagarzinho, assim. Lá para a Tânia, lá atrás, olha o sorriso na cara da Tânia. Olha lá, ela está disfarçando o sorriso, olha lá, mas olha lá. Por que a Tânia está feliz? Quantas vezes a Tânia falou, orem pela minha nora, meu filho. Orem para mim. Nunca desistiu, Tânia, de orar. Pode ter desistido de convidado, e tanto não que você levou deles. Mas de orar nunca desistiu. E hoje eles estão aqui. Se eles vão continuar, e a gente crê que o Espírito Santo vai mudar essas vidinhas. Esse barbeiro vai ser nosso, em nome de Jesus. Se você não tem um barbeiro para cortar o cabelo, vai nesse nego aqui, que o bicho é bom. Falar nisso, eu tenho que marcar meu horário. Ei, não desista, meu irmão. Não desista. Alguém não desistiu de você um dia. Não olhe para trás. Não volte a ser pescador de peixes. Mas continue perseverando em ser pescador de homens. Jesus um dia ele te chamou. Ei, saia de onde você está e venha comigo, caminhe, vamos junto. Você sabe quando o Reginaldo ele fala aqui, eu recebi uma proposta aí, mas
E eu fico pensando assim, esse Reginaldo se acha, né? E não é que ele se acha, é que realmente os caras ficam fazendo proposta para ele. Mas ele não sai daqui porque ele tem um propósito por estar aqui. E ele sabe que se ele sair daqui nesse momento, algo pode estragar, quebrar, extraviar tudo que ele consertou, de tudo que Deus colocou no coração dele para estar aqui. É um propósito. Eu estou aqui por um propósito. Não é porque eu gosto do ar-condicionado, porque eu gosto do louvor, o José toca bem demais. Não é por isso que toca mesmo. É porque eu tenho um propósito de estar aqui. Então não deixa o inimigo te vendar, não deixa a voz de Deus abafar na sua cabeça, nos seus ouvidos, meu irmão. Pedro, nesse momento, ele influenciou negativamente. E se você continuar lendo o texto, depois você faz isso em casa, eles se decepcionaram, foram pescar a noite inteira, e como nós, os irmãos aqui, menonitas, não pegaram peixe nenhum. E triste, voltaram para a praia, encontraram aquele cara com uma fogueira, um pão e peixe. E ele falou assim, vocês têm peixe aí para dar? E eles, que peixe, cara? Nesse rio nem peixe tem. Quem que é esse cara aí, essas horas, incomodando a gente? Aí o cara olha para eles, faz o seguinte, voltem lá e joga a rede para o lado direito. O direito, tá? Não o lado esquerdo. Joga a rede para o lado direito. Que o lado direito vocês vão pegar peixe. Qual que é a diferença, né? Direito ou esquerdo? O peixe está no rio inteiro. Jogue para o lado direito. O que eles fizeram? Jogaram. Veio tanto peixe, que quando eles puxaram, o barco quase virou. Aí, os seus olhos se abriram e eles... É Jesus, cara. É Jesus. É isso o que acontece na nossa vida diariamente. A gente só reconhece Jesus quando tem um milagre. Pastor, eu perdi um filho, mas aí Deus me deu esse aqui é um milagre. Eu reconheço Jesus. E nós vivemos de milagres em milagres. E eles precisaram receber o milagre de Jesus para reconhecer. Ei, reconheça Jesus como sem o milagre. Eu vou me colocar aqui para cantar uma música. O refrão dessa música, você deve conhecer, e se você não conhece, ele vai falar assim, ó. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que eu posso fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Vamos cantar. Se Deus fizer, vai lá. Se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é. Se curado for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus ou não é? Se tudo der certo,
queria que você fechasse seus olhos e pense que existem pessoas lá fora precisando de você, precisando do teu amor, precisando da tua palavra, do teu carinho, do teu abraço. Tem pessoas ansiando que alguém venha falar do amor de Deus para elas. E você precisa parar de lançar a rede e só pegar peixe. Deus te fez servo, Deus te fez discípulo, para que você ganhe pessoas, ganhe vida, sua família. Sua família está esperando uma palavra tua. Sua família está esperando um abraço teu. O seu filho está esperando você dizer que ainda está orando por ele. Oh Deus, oh Espírito Santo. Você quer pôr essa música aí, Jonas? Por favor. Quando você sentir que você está sozinho, lembre que Deus continua sendo Deus. Quando Deus te chamou para segui-lo, Ele quer que você vá até o fim. Ele não quer que você olhe para trás, que você observe as dificuldades. Eu sei que muitas vezes é difícil caminhar, eu sei que muitas vezes é difícil estar aqui. Eu sei que é difícil muitas vezes a gente se abrir e orar, Senhor, muda minha vida, muda minhas atitudes, Pai. E muitas vezes é mais fácil a gente desistir, é mais fácil a gente dizer não. Mas Deus hoje Ele está colocando no seu coração essa semente de discipulado. Você precisa discipular, você precisa falar do amor, você precisa lançar a rede, você precisa consertar a rede. Vamos lá, começa a consertar, costure, tira os furos para que você não perca nenhum peixinho que vai entrar nela. Está suja, então limpa a tua rede, tira a sujeira, a podridão, tira as algas que grudam nela. Ele continua sendo Deus. Ele foi Deus de Pedro, Ele foi Deus de André, de João, de Tiago, e Ele continua sendo Deus de cada um de vocês aqui hoje. Oh, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Nada muda o amor de Deus pela sua vida. Se está dando certo, Ele continua sendo Deus. Não olha para trás e não desiste. Se não der certo, continua sendo Deus e continue servindo. Ah, pastor, hoje eu não tenho um carro para ir na igreja. Continua indo. Fala, Deus me ajude. Coloca um irmão, me dê um Uber. Ah, pastor, hoje eu não tenho dinheiro para dar de oferta, Senhor. Oh, abençoa meu financeiro, faça surgir, me faça prosperar na área financeira. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Não pelo que o Senhor tem para nos oferecer, Pai, mas pelo que o Senhor é, Deus. Nós precisamos entender, Pai, que o Senhor é tudo. Seja vamos cantar, vamos lá, fecha seus olhos e canta no seu coração. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar no fogo, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre ser Deus. Não é pelo que Ele faz,
porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curar do dor, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, Ele continua sendo Deus. Aleluia, Pai. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, Pai. Que isso possa ser uma verdade, Pai, no meio da Sua igreja, Pai. Que nós possamos adorar o Senhor pelo que o Senhor é e não pelo que o Senhor faz, Pai. Oh, Deus, nos fortaleça, Pai. Que possamos ser cada vez melhores, Pai. Que possamos ser verdadeiros cristãos, Pai. Pessoas dignas de levar, Pai, o Seu nome e a Sua palavra àqueles que necessitam do Seu amor, Deus. Não nos deixe, Pai, continuar na zona de conforto que estamos, Pai. Não nos deixe, Pai, viver nesse mundo e passar nessa terra sem falar do Seu amor às pessoas. Daquilo que o Senhor tem feito por mim, eu sei que o Senhor pode fazer pelos outros. Oh, Deus, que possamos sair daqui essa noite, Pai, e lá fora vai começar, Pai, nosso campo de batalha. Meu irmão, lá fora é seu campo de batalha. E você tem uma guerra para guerrear lá fora. Mas eu vou te dizer uma coisa, você não está sozinho, amém? Deus está com você. Independente do que acontecer na sua vida, Deus está com você. Hoje no São Conrado, quando eu terminei essa palavra, uma das irmãs que estava lá chegou até mim e falou: pastor, a minha nora foi diagnosticada com câncer em fase terminal. E o médico falou que ela não tem mais chance de sobreviver. E essa palavra, essa música, pastor, como eu queria que ela entendesse que Deus é Deus, se Ele der a saúde para ela, se Ele é Deus também se não der. E como entender isso? Só quem passa por esse momento pode saber. E eu te digo, meu irmão, eu não sei a situação que você está vivendo, mas eu te digo, Deus, Ele continua sendo Deus. E nós precisamos adorar por quem Ele é, não que Ele... Se Ele fizer, amém. Se Ele não fizer, amém também. E continue servindo, continue jogando a sua rede para ganhar homens e mulheres para Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor não esquece dos seus. Obrigado porque essa palavra um dia penetrou na minha vida também, Pai, e me motivou, Pai, a sair da minha zona de conforto, a fazer algo a mais, a falar do seu amor, a se entregar à sua obra. Que essa palavra seja que nem uma espada afiada na vida de cada irmão que está aqui, Pai. Que ela possa produzir algo na vida e no coração de cada um que está aqui, Pai. Que cada um possa voltar para sua casa pensando: eu preciso fazer algo a mais. Eu preciso dar um passo a mais. Eu preciso ir além. Ah, pastor, mas não tem. Deus pode te ajudar, meu irmão. Deus ajudou você um dia que você nem merecia. Você nem merecia. Deus teve piedade de você e hoje você está aqui. Deus pode salvar sim. Querido Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus de amor. Nos leva agora em direção aos nossos lares, Pai, com a paz do Senhor em nossas vidas, Pai. Nos guie durante essa semana e no restante do nosso decorrer aqui, Pai. Para que nós possamos sempre estar voltados com os olhos para o Senhor e não olhar para trás. Não nos deixe ir pescar, Pai. Nós queremos continuar ganhando pessoas, Pai. O velho homem ficou para trás. Eis que aqui está um novo homem, uma nova mulher. Em nome de Jesus, Pai. Que você possa sair do seu lugar, dar um abraço bem forte a alguém e dizer que para essa pessoa que Deus ama ela e desejar uma boa semana. Amém? E as palmas louvam o Senhor.